Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre as últimas decisões do STF que têm sido extremamente previsíveis, né? A gente já imaginava que, por exemplo, iriam tornar o Tagliaferro réu, né? A primeira turma do STF formou maioria para tornar o Eduardo Tagliaferro réu, num caso totalmente absurdo, porque ele está sendo acusado de um crime e está sendo julgado pelo STF, sendo que ele não é uma pessoa com foro privilegiado, ele não é uma pessoa que tenha o foro por prerrogativa de função, né? Lembra, o foro de prerrogativa por função, as pessoas que são julgadas no STF são porque elas são parte do governo. Cidadão comum, como é o caso do Tagliaferro, deveria ser julgado por um juiz de primeira instância. Não existe foro de prerrogativa da vítima. Se ele atacou o STF, não é o STF que julga ele. Aliás, o ideal seria que não fosse, exatamente para evitar a confusão do juiz com a vítima, né? Mas nesse mundo de absurdos em que o STF abriu mão de tudo para manter o controle sobre o que eles dizem ser, né, a perda de controle da população, que na verdade é uma mudança de posição política na população, que eles insistem em entender como um ataque contra as instituições, o STF que se colocou essa camisa de forçar o esquerdismo a qualquer custo, né, está fazendo esse ataque absurdo. Não é só esse caso do Tagliaferro, tá? Tem também o caso do Eduardo Bolsonaro, que vai ser julgado agora também, vai ser declarado réu também, vai ser aceita a denúncia contra ele. Alguém tem alguma dúvida disso? Alguém tem alguma dúvida que vão dizer que o Eduardo Bolsonaro é réu por tentar golpe do Estado, porque falou com o Trump, não sei o que lá, traição à pátria e coisa e tal, como se criticar o governo com um chefe de outro governo, o PT fez isso inúmeras vezes, em inúmeras situações, como se você criticar o governo fosse um ataque, uma traição e coisa e tal. Só na cabeça desse pessoal, né? E é lógico que vão abrir o processo contra o Eduardo Bolsonaro. Eu acho engraçado dizer aqui que o STF começa a tirar Eduardo Bolsonaro da eleição. E alguém imaginava que seria outra coisa? Não tem nenhuma lógica isso, né? E o Eduardo Bolsonaro continua muito ativo na eleição de um jeito ou de outro, né? E é lógico, nessa turma também você tem a unanimidade para rejeitar o recurso e manter a condenação do Bolsonaro. Ninguém imaginava outra coisa. Vamos falar sobre esses três casos aqui e uma palestra no Gilmar Palusa, lá de Buenos Aires, que mostra muito claramente a opinião do STF sobre isso. E eu vou explicar para vocês porque o STF está errado nessas coisas todas aqui. Essa notícia foi sugerida por Diálogo Cabuloso do PT com o PCC, Operador Schlumberger e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a primeira turma do STF formou maioria para tornar o Eduardo Tagliaferro réu, né? Ele é acusado de vazar informações confidenciais lá do STF, do TSE, o que é um absurdo isso daí, porque a informação que ele vazou foi no interesse jornalístico. De fato, ele mostrou o absurdo que eram as ações do Alexandre de Moraes, como que a perseguição ao pessoal da direita era ampla, como não havia de fato mecanismos de investigação de redes sociais, ao contrário, as denúncias eram repassadas pelo Alexandre de Moraes e por amigos do Alexandre de Moraes, já prontas, ó, persiga essa pessoa aqui, persiga aquela pessoa ali. Então, você liberar essas informações, isso não é vazamento de informações, isso é uma denúncia jornalística e é interesse da sociedade esse tipo de coisa. Mas o pior de transformar o Tagliaferro em réu nesse caso, é que mesmo que por hipótese você considere o crime de vazamento de informações confidenciais, o Eduardo Tagliaferro, ele não é uma pessoa que tenha foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado. Portanto, ele não deveria ser julgado no STF. Não deveria, por dois motivos, porque em tese esse vazamento seria contra o Alexandre de Moraes, e é o Alexandre de Moraes que está tratando essa ação, então você tem mais uma vez o conflito de vítima e juiz nesse caso, o que é um absurdo completo, e além disso, como ele não tem prerrogativa de função, o correto seria ele ser julgado num tribunal de primeira instância. Baixa-se o processo para a primeira instância, e lá, se o juiz de primeira instância definir que ele deve ser processado mesmo, vai se abrir o caso contra ele. É o que é o esperado, é o que diz a Constituição brasileira, é o que diz a lei brasileira. Mas ultimamente o STF tem cagado completamente para a Constituição, cagado completamente para a lei brasileira. A gente tem visto isso acontecer de forma ampla e aberta. O STF parece que se considera sob ataque. Estamos nos atacando. Então a gente tem todo o direito agora de mudar a lei completamente para poder nos salvarmos desse ataque, né? O que eles entendem como um ataque é uma crítica. A crítica ao STF surgiu exatamente porque depois da eleição do Bolsonaro, o Bolsonaro quis avançar, começou assim, né, com o Bolsonaro querendo avançar com a pauta de facilitação de armas, que é uma das pautas de campanha dele, que as pessoas votaram nele esperando isso, e o STF começou barrando a coisa toda. Isso que começou o caminho de briga do pessoal com o STF. E a crítica é justa. A crítica a qualquer órgão do governo é uma crítica justa, faz parte do bom equilíbrio da sociedade. Só que o STF não gostou, o STF entendeu que está perdendo, a esquerda está perdendo o apoio da população brasileira, o STF de maioria esquerdista quer manter esse apoio a qualquer custo. O que a gente está vendo aqui no Brasil, na verdade, é um grupo de pessoas que está encastelado no poder, que percebeu que não conquista mais coração e mente das pessoas e quer se manter no poder a qualquer custo. Então
qualquer crítica que venha contra eles, eles interpretam como um ataque às instituições e daí que se justifica qualquer coisa. E no final das contas o que eles mostram só é que não tem instituição nenhuma no Brasil, porque se não há respeito à Constituição, não há respeito ao devido processo legal, que democracia é essa que eles estão protegendo? Eles não estão protegendo nada no final das contas, né? Eles já acabaram com a democracia no Brasil. Então, um absurdo esse tornar o Eduardo Tagliaferro réu aqui no Brasil, né? Eu imagino que a pressa que eles estão para isso é porque provavelmente a justiça da Itália não faria a extradição de alguém que é meramente com prisão preventiva, que é o caso do Tagliaferro. Eles querem agora condenar o Tagliaferro rápido, porque aí eles cumpririam a condição dele já ter sido condenado na justiça. Só que é um absurdo isso, porque a verdade é que isso não é o devido processo legal. Você não corrige a coisa acelerando o devido processo legal. O devido processo legal requer o juiz natural e tudo mais. Um absurdo isso, né? O Leonardo Sakamoto, esquerdista aqui do UOL, está comemorando que o STF começa a tirar Bolsonaro da eleição para alegria de Tarcísio. Isso daqui é lógico, é porque a esquerda quer jogar intriga na direita, colocando como se o Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio estivessem em lados opostos. Sim, há crítica de um lado contra o outro, de outro lado contra um, há crítica entre eles, mas ambos estão do mesmo lado, porque no final quem vai decidir o candidato do Bolsonaro é o próprio Bolsonaro. Então não tem nenhuma lógica isso daí, não há nenhuma ruptura nesse negócio, não é um contra o outro. Quem adoraria criar essa ruptura é a esquerda. Por isso é minha visão que todo esse pessoal que está arrumando treta é tudo esquerdista. Eu, sinceramente, uma cambada de esquerdista que está querendo criar confusão a troco de nada. É o Bolsonaro que vai definir, inclusive com relação a Senado em Santa Catarina, esse tipo de coisa, que o pessoal é uma brigaiada danada aí. Eu, sinceramente, para mim é todo mundo esquerdista. Aqui o Sakamoto comemora aqui que Eduardo Bolsonaro começará a colher o que plantou, né? Ou seja, repara como é que Eduardo Bolsonaro conseguiu machucar esse pessoal por dentro mesmo, né? Eles não têm ideia do quanto isso foi bom para o Brasil, o quanto o Eduardo Bolsonaro cresceu em consideração aqui no Brasil com o que ele fez, né? Mas para os esquerdistas é terrível, né? Nessa semana, a primeira turma do STF começa a decidir se recebe ou não a denúncia da PGR contra o deputado. E é lógico que vão aceitar, né? Ninguém tem dúvida disso, né? Com o STF do jeito que está, ninguém tem dúvida que ele vai se tornar réu a essa altura. E é considerado que será réu confesso, pois foi às redes se vangloriar tão logo Trump impôs sanções aos empregos, empresas e instituições brasileiras para ajudar o ex-presidente e ele será condenado e coisa e tal. De novo, o grande problema dessa história aqui é que o Eduardo Bolsonaro não manda no Trump. Então, ele pode ter reclamado com o Trump sobre a prisão do Bolsonaro, certamente, reclamou. Mas isso daí não tem nada de diferente do PT, que foi reclamar com Deus e o mundo na época da prisão do Lula. Só que a diferença é, o Eduardo Bolsonaro tem razão. O Trump observou o fato e viu que, de fato, o Alexandre de Moraes rompeu o devido processo legal aqui no Brasil, violou os direitos individuais aqui no Brasil, violou os direitos humanos aqui no Brasil. Então, ou seja, havia realmente elementos na reclamação do Eduardo Bolsonaro que tornavam justas as ações contra o Alexandre de Moraes e contra o Brasil. Ao contrário do PT, que viveu reclamando lá da prisão do Lula, reclamou com todo mundo, com a ONU, com governos e não sei o que lá, só que todo mundo olhava para aquilo e, pô, não, porra, o Lula é corrupto mesmo, todo mundo sabe disso, né? Então, ou seja, ninguém viu, ninguém agiu, ninguém fez nada, e é isso. Você reclamar com alguém sobre uma situação não é você causar uma retaliação, você está pedindo essa retaliação. Quem de fato fez a retaliação foi o Trump, e eles não têm coragem de ir em cima do Trump, né? Cambada de covarde, Sakamoto, Alexandre de Moraes, é tudo uma cambada de covardezinhos aí, que jamais teriam coragem de realmente ir para cima do cara, né? Então ele está comemorando aqui que ele vai ser inelegível, não sei o que lá, e não vai poder disputar o Palácio do Planalto, o Senado Federal por São Paulo. Estão comemorando isso daqui. Eu acho uma tristeza. Isso daqui é mais um passo do fim da democracia no Brasil. Porque, de novo, o que está acontecendo aqui é muito claro, né? A esquerda percebe que está perdendo força, não quer abrir mão do poder que tem no Brasil, encara qualquer avanço da direita como, estão destruindo as instituições. Não, estão destruindo vocês da esquerda. Vocês da esquerda estão perdendo poder. As instituições estão todas normais, funcionando direitinho. É vocês que estão perdendo poder. E daí eles insistem em dizer que vale tudo para manter as instituições, no caso, manter a esquerda no poder, né? É isso que é o tema no final das contas, né? E dá para ler aqui também nessa coluna do Sakamoto o desespero dele de acabar com o bolsonarismo a qualquer custo, né? Porque o clã Bolsonaro dependeria de uma mudança na composição do STF, que levaria tempo, não sei o que, ela não levaria tanto tempo assim não, né? Ainda mais se tiver impeachment de ministro do STF, né? Enfim, o pessoal aqui está comemorando essa história da condenação do Eduardo Bolsonaro. E estão também comemorando isso daqui, ó. A primeira turma do STF tem unanimidade para rejeitar recurso e manter a condenação de Bolsonaro. Repara como é que essa era a manchete que eles queriam poder dar da condenação do Bolsonaro. Bolsonaro foi condenado por unanimidade. Era isso que eles esperavam na primeira turma e não conseguiram com o voto do Fux, e ficou claro para todo mundo, mesmo Trump colocando os argumentos contra esse absurdo que o STF está fazendo aqui no Brasil, né?
Então, infelizmente, foi condenado o Bolsonaro, os recursos ninguém imaginava, ainda tem recursos infringentes, tá? Mas vamos ver como é que o STF vai lidar com isso, porque existe sempre a chance deles ignorarem tudo. Como eu disse para vocês, eles entendem que vale tudo para manter a esquerda no poder. Eles estão entendendo que o crescimento da direita é, na verdade, um ataque às instituições da democracia, e que vale tudo para manter isso, né? Aqui, ó, Moraes avalia se Bolsonaro tem condições de ficar na papuda. O pessoal da esquerda e o Alexandre de Moraes quer muito que o Bolsonaro fique na papuda, nem que seja algum tempo para poder dizer que ele ficou na papuda. Comemorar pra caramba, fazer graça, fazer piadinha, fazer meme, coisa e tal, né? E depois ele iria para a prisão domiciliar. Eu acho um absurdo esse tipo de coisa, mas mais uma vez faz todo sentido dentro desse processo, que é um processo puramente de propaganda e marketing. Aqui, ó, chefe de gabinete de Moraes visitou a papuda, viu celas para Bolsonaro, ou seja, o pessoal tá salivando de vontade de colocar um inocente na papuda só para poder dizer que tá vendo, ele é igual a Lula, ele também foi condenado, também ficou na cadeia. Um absurdo completo isso daí, né? Agora, no final das contas, eles já estão percebendo que em tudo que eles estão fazendo, eles não vão ter sucesso em acabar com o bolsonarismo. Aqui, ó, mesmo com o perfil bloqueado, o Bolsonaro ganhou milhares de seguidores nas redes sociais. Continua muito querido pelo povo. E por mais que tenha essa intriga, porque o Eduardo Bolsonaro brigou com não sei o que lá, e fulana brigou com Beltrana, e Cicrano brigou com não sei quem, coisa e tal. A verdade é a seguinte, meu amigo, se esse pessoal tá achando que vão conseguir fazer a cabeça dos bolsonaristas, do povo que vota no Bolsonaro, eles estão muito errados. Eles estão achando que isso daqui vai dar aquela ideia de que não, Bolsonaro é passado, agora temos que olhar para o futuro e não sei o que lá. E na verdade eles estão criando um monstro com essa condenação injusta do Bolsonaro, tá? Bolsonaro continua ganhando seguidores nas redes sociais. É lógico, se você ler a matéria aqui, o que a Veja vai dizer que não, que tem alguma coisa errada. As redes sociais estão ajudando o Bolsonaro e não sei o que lá, né? Que o algoritmo está ajudando a extrema-direita, aquele choro desse pessoal que não tem base nenhuma na realidade. O fato é que Bolsonaro continua sendo uma figura política muito importante. E está crescendo por quê? Porque as pessoas compartilham os vídeos dele, compartilham as opiniões dele. E mais do que isso, todo esse ataque contra ele torna ele mais antissistema. É o ponto que eu falo para vocês. A população que quer mudança. O STF, que a gente está vendo, é nada mais, nada menos do que isso. Uma grande briga do status quo atual, da esquerda atual, que quer se manter no poder, e a população como um todo que quer mudança no poder, que quer mudança nessa estrutura. Então você vê exatamente isso. O pessoal do STF achando que vale tudo, esquece lei, esquece Constituição, esquece a porra toda. É importante a gente ficar no poder. E a população que quer mudança. E quanto mais eles batem no Bolsonaro, mais o Bolsonaro vira um farol para esse pessoal antissistema, né? Agora, o que chama atenção é essa matéria aqui no Gilmar Palusa, o pessoal comentando o que foi o tema de lá, né? A primeira coisa que fica claro aqui, aquilo que eu falei para vocês, o Gilmar Mendes fez esse Gilmar Palusa lá em Buenos Aires porque quer ajudar a esquerda lá em Buenos Aires contra o Milei, né? E de fato o pessoal criticando aqui porque estamos vivendo uma época de desordem. Quem é que acha que está com desordem? Quem está sendo ameaçado? Quem hoje é o dono da ordem atual, do status quo atual, e está sendo ameaçado, né? Aí esse pessoal, não, que uma época de desordem, coisa e tal. Desordem aonde? A gente é cansado de vocês, pô. Vocês é que tem que sair daí para dar espaço à nova geração de políticos, né? O mundo está vivendo a época mais perigosa para a esquerda, né? Ele bota democracia aqui, mas vocês sabem que a esquerda chama democracia de esquerda, né? Porque se a democracia de verdade seria o respeito ao interesse do eleitor, deveria ter permitido o Bolsonaro concorrer e acabar com as restrições de armamento e tudo mais, né? Aqui, ó. Na Argentina, a inflação. No Brasil, pessoas sem acesso à água e não sei o que lá. E descrente, o eleitor passou a testar alternativas a cada ciclo eleitoral. Como assim testar alternativa a cada ciclo eleitoral? O Bolsonaro tem apoio até hoje. O Bolsonaro ganha a eleição ano que vem. Não ganhou em 2022 porque botaram muito dedo na balança ali para ele não ganhar, né? Milei, aqui, ó, Jair Bolsonaro e Milei ilustram esse movimento. Primeiro, um deputado sem protagonismo. Segundo, um outsider. Repara como é que esse pessoal trata os dois como desqualificados. Quando não é exatamente o que o povo quer. Mudança, quer tirar essa corja que está na elite aristocrática socialista do Brasil há tanto tempo. É isso que o povo quer, né? Aqui, ó, ambos ascenderam ao poder sob promessa de que resolveriam os problemas do país, mas não na lentidão da democracia. Como assim? Quem foi contra a democracia? Nem o Bolsonaro, nem o Milei, nenhum dos dois foi contra a democracia. O Bolsonaro fez as mudanças que queria fazer e obedeceu todas as leis do STF, todas as regras do STF, todas as decisões do STF, as mais absurdas, inclusive, e manteve tudo nas 4 linhas direitinho. O Milei também, em momento algum, foi contra a democracia. Repara, é o que eu falo para vocês. Eles não querem, eles criticam a democracia para esse pessoal aqui, é a esquerda. Eles querem manter a esquerda no poder. Aí tá aqui, ó, o judiciário também se vale dessa justificativa em prol de salvar a democracia.
Aí é um ponto importante que eu falo para vocês aqui. Um caminho tão perigoso que compromete o equilíbrio democrático e esvazia o consenso político. E é isso que eu falo para vocês. O pessoal fica nesse papo de que o judiciário está salvando a democracia. Salvar a democracia fugindo das leis, fugindo do devido processo legal, isso não é salvar a democracia, isso é destruir a democracia, que é o que o Alexandre de Moraes está fazendo, que o STF está fazendo, né? Mas aí no final aqui o pessoal complementa com um problema. Eles ficam falando esse negócio aqui, escute aqui, ó. E qual que é o resultado? O que eles concluíram que foi o erro disso daqui, né? Aqui, ó. Erramos ao demorar em regular as redes sociais. Não podemos demorar em regular a inteligência artificial. Caraca, que banda de gente burra! Não, vocês não demoraram a regular. É um absurdo ter que regular a rede social. Vocês erraram, porque vocês estão tentando conter a mudança natural da sociedade. A sociedade quer mudança. Vocês estão encalacrados no poder, não querendo ceder o poder para outras pessoas. É isso que é o problema. Não é instituição, não é rede social e coisa e tal. E agora querem fazer com a inteligência artificial. Vão matar a inteligência artificial, que regulamentação mata a inovação tecnológica, né? Vão garantir mais uma vez o Brasil na vanguarda do atraso em mais uma tecnologia, né? Então, ou seja, no final o pessoal continua se revoltando, achando que o problema é a rede social, a inteligência artificial e coisa e tal. E eu fico muito feliz quando eu vejo isso aqui, sabe por quê? Porque esses caras, eles não têm nenhuma noção do que está acontecendo, eles estão completamente perdidos. Essa narrativa deles aqui está completamente perdida, descolada da realidade. Só me faz ter certeza que é questão de tempo para esse pessoal cair. Eles são burros, eles são idiotas no final das contas. Esse cambada do Gilmar Mendes, do STF, essa turma de pseudo-intelectuais deles ali, são uma cambada de burros. Então é questão de tempo para esse pessoal cair. Ainda vamos enfrentar muito perrengue? Vamos, com certeza. Esse pessoal tem um poder institucional no momento, vão continuar prendendo o pessoal, ignorando a lei, ignorando o devido processo legal, prendendo todo mundo que convier a eles, mas inevitavelmente a mudança virá. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.